Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para estudar com os irmãos um texto escrito pela irmã Ana Caroline Martins. Ela escreveu o texto chamado Oportunidade para o Manancial, que é um devocional com meditações diárias, produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que tem o objetivo do quê? Inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Então, como não fui eu quem escrevi nenhuma linha do que nós vamos estudar, foi a irmã Ana Caroline, eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe para que a gente possa entender aquilo que realmente a gente vai poder usar na nossa vida, aplicar, tá certo? Vamos lá? Senhor, obrigado por estarmos juntos. Obrigado pela liberdade que temos de ler a Tua Palavra, de aprender de Ti. Que Tu possas realmente falar no nosso coração e que ele esteja aberto para entender. É isso que pedimos, não porque a gente mereça, mas em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, então nosso texto chama-se Oportunidade. E a nossa porção bíblica está em João, capítulo 9, versículos de 1 a 12. Que vai falar quando Jesus curou um cego de nascença. E diz assim, ó. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que nos enviou. A noite se aproxima, quando ninguém mais pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-lhe aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi e lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele, e outros diziam: Não apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então como foram abertos os seus olhos? Interrogaram eles. E ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse para o tanque lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Bem, irmãos, então o nosso texto chama-se Oportunidade. O versículo escolhido é o 3, que diz: Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse nele. Ora, assim como os discípulos de Jesus faziam, né? A gente também tem a mania de fazer como eles. Quando acontece alguma coisa, quando alguma coisa a gente não entende, geralmente a gente procurar um culpado, né? Um responsável por aquela situação embaraçosa, ou aquela situação difícil que a gente não sabe resolver, vai falar: quem que fez isso, né? Algumas situações, no entanto, né, não vão ter, uma explicação natural. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente queira pensar, não vai ter uma explicação natural. E o caso desse cego que a gente acabou de ler é o mesmo caso, é a mesma coisa. Por que ele nasceu cego, né? Então, as pessoas tinham essa dúvida. E Jesus, contrariando aquilo que esperavam dele, ele disse que ninguém tinha culpa. Porque todo mundo queria saber quem foi. Foram os pais, eles que pecaram, foi o próprio cego. Por que ele nasceu assim? Queriam colocar a culpa em alguém, mas Jesus disse que não, ninguém tinha culpa. Porque aquela situação específica era uma oportunidade para quê? Para que o nome de Deus fosse glorificado. Ora, para que aquele cego voltasse a ver,
Qual foi a orientação que ele recebeu de Jesus Cristo? Jesus fez lá a laminha lá com o cuspinho, pôs no olhinho dele e falou assim, ó, vai lá no tanque de Siloé se lavar. E o tanque de Siloé tinha o significado de Siloé, significava enviado. Era um tanque que todo mundo conhecia, era um tanque que era usado para muitos rituais certamente, para muitos banhos. Talvez fosse o único tanque ali da região que tivesse água para beber, né? Porque a água também não era uma coisa tão fácil. Aí o que Jesus fez? Enviou o cego para aquele lugar. Ele, Jesus Cristo, falou para o cego ir lá para Siloé, para o enviado. E Jesus, ele era o próprio enviado, né? O próprio Jesus era a água limpa, né? Jesus declara isso, né? Que ele é aquele que crê nele vai ver jorrar fontes de água viva, né? Mas Jesus não se importou com isso. Não se importou que ele era Deus, que ele era filho de Deus. Ele foi e mandou o rapaz lá se lavar no tanque de Siloé. Os discípulos estavam com os olhos bem, ó, atentos no problema. E estavam querendo o quê? Descobrir o culpado. Mas Jesus não queria isso para eles. Jesus tinha outro foco. Jesus queria que eles enxergassem que aquela situação era uma oportunidade de revelar ainda mais o nome de Deus. Imagine aquele cego, ó, que todo mundo conhecia, chegar lá no tanque Siloé, se lavar, quando ele levanta, fala, nossa, tô vendo gente, árvore, tô vendo a água, tô vendo tudo. Era um jeito, né, de o nome de Deus ser glorificado. Isso nos dá uma lição. Quando a gente fixa os nossos olhos única e exclusivamente no problema, o que acontece com a nossa fé? Ó? Ela desfalece, porque a gente só tem foco naquilo que é ruim, naquilo que a gente não consegue resolver, naquilo que nos traz tristeza, de sabor. Nossa, que problema, como que eu vou fazer com isso aqui? E o que Jesus está nos ensinando aqui? Que a gente tem que direcionar o nosso olhar não para aquilo que nós temos como problema, mas que o nosso olhar esteja atento naquilo que Jesus Cristo pode realizar. É ali que está o nosso olhar. Ali que deve estar o nosso olhar. Senão a nossa fé realmente não aguenta. Então, quando a gente está verdadeiramente conectado com o Senhor Jesus, quando a gente de verdade faz das adversidades, das dificuldades, dos problemas, oportunidades de glorificar a Deus, a gente realmente se torna aquilo que o Senhor deseja de nós. Então, quando Jesus estava no mundo, ele foi a luz do mundo, né? Eu sou a luz. E o que ele quer de nós? Agora, Jesus Cristo, ele está contando com a gente para iluminar o caminho das outras pessoas, né? Para que a gente possa realmente mostrar para as pessoas que há muito mais do que problemas na nossa vida. Há direcionamento de Jesus na vida de cada um. Nós estamos aqui para iluminar a vida dos outros e mostrar que Jesus realmente é o caminho. Amém? Bom, irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. Conectados com Cristo, fazemos das adversidades oportunidades e entendemos a urgência de trabalhar em favor do reino de Deus. Então, nós não podemos nos esquecer disso. Por mais difíceis que sejam os problemas que enfrentamos, nós temos que crer que o Senhor está conosco e que isso é uma oportunidade para que o reino de Deus seja divulgado. Amém? Bom, meus irmãos, agora eu vou terminar aqui dizendo que o abraço é encontro de dois corações, por isso que eu vou deixar o meu abraço de urso, ó. E lembrar também que só não dá certo se abraçar quem é porco-espinho. Em reunião de porco-espinho não dá certo. Mas para nós que sabemos que cada desafio é uma oportunidade de glorificar o nome de Deus, um abraço, ó, dá muito certo, tá bom? Bem, eu quero lembrá-los também do nosso versículo, né, que é o nosso tema para 2023, que é o Salmo 73, versículo 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Amém? Bom, irmãos, agora eu me despeço, né? Com a palavra de ordem que é confia. Confia em Jesus.